dos homens é o orgulho. O orgulho é uma mentalidade egoísta de homens que desejam estar no lugar que não é deles. Homens que desejam estar no trono e serem glorificados no lugar de Deus. Trono é o lugar do Senhor. Ele criou todas as coisas. Ele merece a honra e a glória de todos os homens. Mas desde o princípio, o que Satanás trabalhou no coração dos homens é a ideia de querer ser como Deus é. A ideia de querer tomar o lugar de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 5. A serpente disse para ela que no dia em que ela comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem e a mulher seriam como Deus. E isso pegou o coração de Eva. Ela viu então que o fruto era agradável para se comer e que daria então conhecimento para ser como Deus é. Então ela tomou do fruto do conhecimento do bem e do mal, comeu, e também deu para o seu marido, e o seu marido também comeu. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, no contexto dos pastores, as qualificações, disse que um pastor ele não pode ser um recém-convertido para não cair na condenação do diabo, que foi a soberba e foi o orgulho. O diabo também quis, de certa forma, tomar o lugar de Deus. E desde então ele trabalha nos homens, para que os homens também sejam orgulhosos e queiram tomar o lugar que é devido a Deus, o lugar de toda a glória e de toda a honra. Pois é contra essa mentalidade egoísta, dos homens quererem se elevar acima dos outros homens e de se elevar acima de Deus, que o Evangelho bate contra. E um dos contextos que bate contra é Mateus capítulo 6, versículos 1 a 18. Especialmente Mateus 6:1. Jesus está estabelecendo um mandamento que mostra um princípio, para que nós que somos cidadãos dos reinos celestiais, jamais venhamos a cair no tipo de atitude dos escribas e fariseus, que amavam no primeiro lugar, que amavam um lugar de honra, que amavam a primazia, tanto acima de Deus como acima dos outros homens. Olha Mateus 6:1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Então ele dá um mandamento, estabelece um princípio, e ele ilustra em 3 áreas diferentes da justiça religiosa, da piedade e devoção que a gente deve a Deus e do serviço que a gente deve aos homens. Ele ilustra com a ideia de dar esmolas, versículos 2 a 4, a ideia da oração, versículos 5 até o versículo 15, e a ideia do jejum, versículos 16 até o versículo 18. E a gente fica se perguntando, afinal de contas, qual era o interesse que os hipócritas, escribas e fariseus tinham no dar esmolas, e no orar, e no jejuar, no sentido de trazer atração para eles mesmos? Se esse tipo de coisa, em primeiro lugar, é alguma coisa de devoção a Deus, porque quando a gente está orando, e quando a gente está jejuando, para o homem sincero, isso é uma expressão de devoção a Deus, isso é uma expressão de humildade, isso é um reconhecimento quando eu estou orando que existe alguém maior do que eu, e que eu preciso desse alguém para a minha vida, para dirigir a minha vida. A ideia de dar esmolas não é uma ideia que centra em nós mesmos. A ideia de dar esmolas é uma ideia de um cuidado, de um interesse pelo teu próximo, de suprir as necessidades deles. E quando Jesus está falando que os escribas e fariseus utilizavam essas coisas tão nobres e tão puras para engrandecimento deles próprios, ele está soando um alerta para cada um de nós. Ele está mostrando que é possível cada um de nós usar essas coisas santas que manifestam o nosso amor a Deus e nosso amor ao próximo, e por causa do nosso orgulho, perverter essas coisas santas e utilizar essas coisas para o nosso próprio engrandecimento. E é isso que Jesus está combatendo aqui. Olha para Lucas capítulo 18. Versículo 9 até o versículo 14. Na aparência, tem 2 homens fazendo a mesma coisa, porém a intenção e a motivação do coração é diferente. E é isso que a gente precisa entender. O ponto é, Jesus não está combatendo nós darmos esmolas, Jesus não está combatendo o nós orarmos e jejuarmos, porque isso são coisas santas. O que Jesus combate é a intenção por trás da aparência, e é aí no coração que Ele quer quebrar o nosso orgulho e purificar nossas intenções e motivações.
que qualquer coisa que a gente faz na piedade, na devoção a Deus e no cuidado para com os outros, seja pura e simplesmente por essa integridade e essa pureza. Amor a Deus sobre todas as coisas, e amor ao próximo. Mas olha Lucas 18, 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, e eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Em contraste, o publicano estava em pé, longe, e ele não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito de maneira humilde, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Jesus conclui, versículo 14, de que este, o publicano, saiu justificado para casa, e não o fariseu, porque quem se exalta diante de Deus vai ser humilhado, mas quem se humilha diante de Deus vai ser exaltado. Para que a gente possa ter relacionamento com Deus, a única abordagem possível é o da humildade e da absoluta devoção diante dele, reconhecendo ele como grande e reconhecendo que necessitamos dele para o perdão dos nossos pecados e direção na nossa vida. O outro orava simplesmente de si para si mesmo, querendo se engrandecer, querendo ser maior do que os outros e maior do que o próprio Deus, pois é isto que o Evangelho combate, e é isso que Jesus está combatendo em Mateus capítulo 6. Um dos problemas que a gente enfrenta como cristãos, muitas vezes nos contextos, é a dúvida entre agradar a Deus ou agradar os homens, que é um problema também. Mas o que Jesus está combatendo aqui não é isso. O que Jesus está combatendo aqui é se na nossa vida nós temos a devoção a Ele, ou se nós estamos ainda preocupados em agradar a nós mesmos, que é um grande perigo. E se nós queremos agradar a nós mesmos, nós temos 2 tipos de inimigos. Em primeiro lugar, o nosso próprio inimigo é o Senhor. Nós estamos vendo Ele como nosso inimigo, porque Deus está no lugar onde nós gostaríamos de estar se nós somos egoístas. Deus está assentado num trono e Ele está recebendo alguma glória que eu gostaria de estar recebendo. Então, para que a gente tenha relacionamento com Deus e não seja inimigo dele, a gente precisa resolver o problema do orgulho. Mas também não só Deus vira nosso inimigo. As próprias pessoas que nos cercam, elas passam a ser as nossas inimigas. Se a gente vê algum irmão se destacando mais do que a gente, logo a gente vai querer puxar o tapete daquele irmão, o que é um absurdo. E a gente vai querer derrubar o irmão, porque ele está aparecendo mais do que a gente. Então, para que a gente ame Deus sobre todas as coisas, para que a gente ame o próximo como nós amamos a nós mesmos, nós precisamos matar o amor egoísta, o orgulho de querermos ser o centro das atenções. E a pessoa que quer ser o centro das atenções, ela tolera o relacionamento com os outros, somente se esses outros estão abaixo dela e são escravos delas e estão servindo a vaidade dela. Quando as pessoas que cercam ela não estão servindo mais a vaidade dela, os propósitos e os planejamentos dela, ela dispensa essas pessoas. Se essas pessoas já fizeram de tudo para que essa pessoa que quer ser vista pelos homens, ela atinja a glória, então depois ele já dispensa elas. E ele vai procurar outras pessoas para que possam engrandecer o ego dele. É alguma coisa bem perigosa e bem perversa. E Jesus está combatendo isso. E está dizendo em Mateus capítulo 6, versículo 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com a finalidade de ser visto pelos homens, de ser glorificado pelos homens. Se a gente está fazendo isso, a gente nem tem galardão junto ao nosso Pai Celeste. A gente nem tem relacionamento com Ele. Para que a gente possa combater o orgulho na nossa vida, a gente precisa do antídoto ou do remédio da humildade. E para que a gente seja humilde, a gente tem que pensar menos em nós mesmos. Para que a gente combata o orgulho, não é que a gente vai pensar em como eu sou desprezível, em como eu sou orgulhoso, porque o eu está na boca ainda. Para que a gente vença a ideia do orgulho, o que a gente precisa é não pensar nada em relação a nós mesmos. Deve sumir o nosso eu da nossa boca, deve sumir o nosso eu do nosso coração. E para que a gente alcance isso,
Somente se a gente tem uma lealdade e uma devoção muito maior no nosso próprio coração do que nós mesmos. Gálatas capítulo 2, final do versículo 19 e versículo 20. Paulo tem um princípio real pelo qual ele tocava a vida dele. Gálatas 2, final do versículo 19 e versículo 20. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Temos que crucificar o nosso velho homem e, por uma lealdade e uma devoção muito maior, deixar Cristo encher completamente o nosso coração, para que cada coisa que a gente faça manifeste a nossa intenção e motivação pura de glorificar a Deus e, como consequência, amar o nosso próximo e nunca jamais estarmos nós mesmos no centro das atenções. Então a gente volta para Mateus capítulo 6, versículos 2 a 4, e esse é um contexto que vai até o versículo 18, como eu disse. E o que Jesus está fazendo aqui não é que ele está instituindo somente essas coisas, são coisas piedosas e religiosas que vocês devem fazer. Ele está simplesmente ilustrando algumas coisas que os ouvintes ou os discípulos de Jesus já estavam acostumados e que são expressões e manifestações de louvor a Deus e de também cuidado com o nosso próximo: o dar esmolas, o orar e jejuar. E desde o Velho Testamento, falando hoje sobre as esmolas, falando hoje sobre ajudar os necessitados, desde o Velho Testamento Deus teve um cuidado especial com os pobres. Olha para Levítico capítulo 19, versículos 9 e 10. A gente sabe que na cultura judaica, falando sobre economia, tinha muito a ideia da agricultura. Então tem um mandamento aqui para quem tivesse terras, para que pudesse lembrar especialmente dos pobres e não pensasse somente em si de uma maneira egoísta assim. Levítico 19, versículos 9 e 10. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, não colhe totalmente o que está nas árvores. Deixa um pouco para os pobres e os estrangeiros. Era legítimo que eles entrassem na nossa terra e pegassem alguma fruta para comer e matar a própria fome. E se alguma fruta caiu assim do pé da árvore, não é para o dono da terra pegar o fruto do chão. Se caiu no chão, é providência divina para que o pobre e o estrangeiro, quando passasse, pudesse se alimentar. Mostra o cuidado de Deus pelo pobre e pelo estrangeiro, desde o Velho Testamento. Agora, Salmo capítulo 41, versículo 1, mostrou que existia uma bênção especial para todo mundo do povo de Deus, que tivesse o coração de Deus. Salmo capítulo 41, versículo 1, bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. E Provérbios capítulo 21, versículo 13, nos falou também sobre uma maldição contra quem se esquecesse dos pobres. Provérbios 21, 13, o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará, e não será ouvido. Então Deus tanto se preocupou, como pronunciou uma bênção e uma maldição para quem se lembrasse ou não se lembrasse do pobre e do necessitado. E Mateus capítulo 6, versículos 2 a 4, trabalha essa ideia no Novo Testamento. Do povo de Deus, assim como o coração de Deus se preocupa com o pobre e necessitado, por isso a importância de ter um relacionamento com Deus e ser como Ele. Nós também, como povo de Deus, ganhando o caráter dele, a atitude dele, se preocupar puramente e de maneira íntegra, tão somente quando a gente está dando as esmolas, com os pobres e com os necessitados. Agora, para um homem orgulhoso, ele perverte isso. Ele pega esse contexto tão belo de Deus e do povo dele e usa isso de maneira aparente, não para que de maneira pura ele ame Deus, glorifique Deus e ame o próximo, mas ele está com o objetivo e a intenção no coração de fazer isso e de ser aplaudido pelos homens.